Pessoal, comentar sobre o Evangelho de Mateus 4, 18 a 22, onde naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar, na Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente lançaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João estavam na barca, com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente seguiram a barca e o pai. Deixaram a barca e o pai e o seguiram. Vamos ver a primeira leitura aí da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça. E é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É Jesus Cristo o nosso único Senhor. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Ele veio nos mostrar a maneira de viver, e você dá para perceber que ele passou na praia convidando Pedro, Simão, convidando, e eles imediatamente o foram junto. Assim ele passa todo momento por nós, através de mensagens, de palavras, nos convidando a Jesus Cristo. E nós, imediatamente, temos que decidir. Se queremos Jesus Cristo, nós o seguimos. E nós falamos da nossa boca a fé, não importando o tipo de religião, mas sim Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho, independente das sinagogas. Eu sou católico, né? Estava conversando com uma pessoa também, estava falando dos mandamentos, do primeiro mandamento, onde eu falei algumas coisas que Jesus Cristo disse, né? Aonde está escrito isso? Vai lá na Bíblia. As igrejas evangélicas têm 7 livramentos. E a católica tem 7 livros a mais. Daí, para cortar, para dar valor à sua religião, ela disse: não importa as outras coisas, importa só o que a religião diz. Não. O que importa é o que Jesus Cristo diz. Jesus Cristo nunca disse que não podia trabalhar em sábado, nunca disse que não podia fazer tal coisa, depilar a perna, nunca disse nada. Jesus Cristo nos mostrou só fazendo o bem. Ter fé. E que aquele que não acredita em Jesus Cristo, que diz que não acredita, automaticamente será condenado. E aquele que será salvo será aquele que anuncia da sua própria boca a fé em Jesus Cristo, independente da igreja. E nós não podemos dar um valor mais à igreja, nenhuma. Quantas brigas de pastores e padres, quanta discussão eu mesmo vi. Um fanático em religião e outro dizendo: tal pastor quer conversar contigo, mas eu falo primeiro, o outro, cada um quer saber mais. Não, isso não interessa. Não interessa as leis da religião, o que faz, confunde. Os falsos profetas, dessas sinagogas falsas que tem muitas pessoas que elas nos manipulam, elas nos enrolam de uma maneira que elas não são usadas por Deus, que o Satanás ele é muito esperto.
Satanás, ele é muito esperto. Se ele usa uma pessoa errada, ele começa a nos manipular de uma maneira que nós caímos. Nós caímos e nós acabamos abandonando gentes honestas para seguir aquelas pessoas falsas, por causa de igreja, por causa de sinagogas. Mas Jesus Cristo não vem dizendo isso. Jesus Cristo nunca diz tal igreja que vai ser salvo. Pedro foi papa. O Pedro foi o primeiro papa da igreja católica. Mas eu sou católico e perdi a fé em Deus devido aos falsos profetas. Na igreja católica também tem falsos profetas lá dentro. Em todas as igrejas tem falsos profetas. E essas coisas, se eu começo a acreditar em falsos profetas, vão lá e pregam a palavra de Deus, fazem as coisas erradas. E eu achar que eu posso fazer uma coisa errada, eu perco a fé. Porque o meu pecado vai fazer com que o demônio tome conta de mim e manipula minha mente e faz com que eu perca a fé. Aí eu preciso ouvir, voltar atrás. Foi assim que eu consegui voltar atrás, ouvindo o que Jesus Cristo diz. Ouvindo o que Jesus Cristo disse e seguindo da maneira como ele ensinou, a respeitar os mandamentos. Isso é fundamental, as leis de Moisés, os mandamentos. Isso é uma coisa que eu vi um padre falar esses dias, numa homilia dele, e onde ele falou, se nós respeitarmos os mandamentos, nós teremos uma visão espiritual, uma visão de Deus. Se nós não respeitarmos os mandamentos, nós ficamos cegos. Por que está dando muita gente perdendo a fé? Porque eles acham que lá na igreja está Deus, aquele que está na igreja é de Deus. Mas não, o capeta ele se envolve, ele se faz de santo, ele se faz de bonzinho, ele começa a nos iludir, a nos levar para uma igreja aqui, fazer coisas erradas lá, e levar para outra igreja, e nos convencendo que basta eu estar naquela igreja, eu posso fazer o que eu quiser lá fora, não faz mal se eu engano, se não faz mal se eu logo, basta me batizar e depois lograr de novo se batizar. Não, não é isso que nós podemos fazer. Nós precisamos cuidar no que nós acreditamos. Jesus Cristo veio aqui, por que ele morreu? Por que mataram ele? Porque Jesus Cristo começou a falar a verdade. Jesus Cristo começou a fazer o bem. E ele começou a chamar pessoas para o lado dele. As pessoas começaram a segui-lo. E os chefes da sinagoga, os donos da igreja, ficaram com raiva. E tiveram que matar Jesus Cristo. No momento do aperto, no momento que Jesus Cristo estava sendo chicoteado, todos aqueles que aplaudiam Jesus Cristo são os mesmos que fugiram. Nos discípulos, só um ou dois estavam na frente da cruz, quando Jesus Cristo estava sendo crucificado. Mas não é isso que nós devemos fazer. Jesus Cristo não é isso que ele nos mostrou. Ele vem nos mostrando que nós temos que carregar a nossa cruz. Nós temos que segui-lo. Seguir o que ele ensinou. O que ele nos pede para fazer. Que é só o bem. Caia fora dessas pessoas falsas. Dessas pessoas que querem derrubar os outros só por causa de religião. Quantos amigos, quantos parentes eu perdi. As pessoas se afastaram de mim só por causa de um chefe de sinagoga que convence algumas pessoas para caluniar o bem, para manter o mal como linha, como chefe, como rei. Não é isso que nós podemos fazer. Assim eles fizeram com Jesus Cristo. Através de calúnias, falsas acusações, eles acharam motivo para matar. Assim eles usam hoje, até hoje. Sempre que tiver uma pessoa no caminho correto, eles usam de fofocas e calúnias para matá-lo perante as pessoas, para ninguém acreditar nelas. Mas nós que estamos em busca da fé, nós que queremos a salvação, nós queremos o reino de Deus, aquele que está reservado para quem quer, como nós somos responsáveis pela nossa vigilância do nosso corpo, nós temos que nos mantermos firmes. Nós temos que, através da prece, da oração, da meditação, ouvir o que Jesus Cristo falou e fazer o que ele pede. Não o que a sinagoga pede, não o que a igreja pede, mas sim o que Jesus Cristo pede. E Jesus Cristo nos quer a paz, nos quer a felicidade. Ele que é todo amor, misericórdia, humildade e honestidade. Nós temos que viver isso aí. Abraço, Deus abençoe todos vocês.